Olá pessoal, aqui quem vos fala é Joab Rocha. Estamos aí para mais uma reflexão, sobre os milagres de Jesus no Evangelho de João. Na verdade, essa é a última reflexão, nesse tema. Queria convidar você que não é inscrito no nosso canal, se inscrever, comentar, deixar o seu like, a fim de que essa mensagem de reflexão que tem chegado até você, tem impactado a sua vida, ela possa chegar a mais pessoas, que mais pessoas possam ser alcançadas através dessa mensagem. Não esqueça também que no final eu vou orar pela sua vida. Vamos fazer a leitura do texto da Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 15, que diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros? Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Esse é relato da vida de Pedro. Ele está logo depois que Jesus morreu, foi preso, julgado. E se nós formos olhar os relatos do Evangelho, nós vamos ver que Pedro, que havia prometido a Jesus que seguiria com ele, se possível até morreria por ele. Nesse momento quando Jesus foi preso, Pedro o negou, Falou até mesmo que não conhecia, que desconhecia totalmente a pessoa de Jesus. Embora as pessoas afirmassem, que tinha visto Pedro com Jesus, que Pedro falava, igual aqueles que andavam com Jesus. Porém Pedro negou, Pedro, nesse momento que Jesus o encontra depois do milagre, nos primeiros versículos, de outra pesca, Pedro, talvez com vergonha, porque ele havia negado, talvez com vergonha, porque o Pedro que havia prometido a Jesus que o seguiria até a morte, nesse momento estava arrasado porque o havia negado. E uma coisa interessante, quando nós lemos a Bíblia Sagrada e nós observamos os homens que Deus usou. Nós olhamos homens como Daniel, olhamos homens como Moisés, olhamos homens como Abraão, olhamos vários homens na Bíblia, que foram usados pelo Senhor. Nós vemos os 3 jovens na fornalha de fogo ardente, homens que, ao compararmos com ele, achamos totalmente insignificantes. Mas quando olhamos na Bíblia, homens igual a Davi, repetindo, Abraão, Davi que pecou, Abraão que também, em algumas ocasiões, mentiu para proteger a sua vida, Davi que cometeu homicídio, na verdade, e adulterou. E nós vemos que Davi era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Aí nós vamos para o relato de Pedro. Pedro havia negado Jesus. Pedro havia blasfemado de Jesus, a ponto de dizer que não o conheceram. Mas quando Jesus ressuscita, ele diz lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, avisa os discípulos e a Pedro:
Você já parou para pensar porque Jesus diz, avisa os discípulos e a Pedro? É algo para nós pensarmos. Porque Pedro talvez pudesse estar pensando que Jesus não o usaria mais. Pedro talvez poderia estar pensando que seria rejeitado por Jesus. Mas quando Jesus diz, olha, fala para os discípulos e a Pedro, Jesus estava mandando uma mensagem para Pedro, né, dizendo que Pedro não havia sido excluído, Deus o havia restaurado. O Deus é Deus de segunda chance. Assim como Deus deu uma segunda chance a Pedro, né, que blasfemou, e nós vamos ver Pedro após um encontro com Jesus. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver um Pedro diferente. Um Pedro que, através de um sermão, ele ganha 3.000 almas, mais de 3.000 almas. Sabe por quê? Porque Pedro teve uma nova oportunidade. Eu quero dizer para você que está ouvindo essa reflexão nesse momento. Talvez você falhou, talvez você caiu, talvez você tenha lutado para se manter de pé, talvez você tenha se arrastado de todas as formas, talvez você errou, está lá no fundo do poço. Eu quero dizer uma coisa, que Jesus, ele pode ir ao teu encontro igual ele foi com Pedro e te dar uma nova oportunidade. Você pode recomeçar a sua vida novamente. Você pode parar novamente, analisar tudo aquilo que você fez de errado e recomeçar. Eu quero dizer para você que a sua vida não foi excluída dos propósitos de Deus. Os propósitos de Deus, eles estão de pé apesar dos seus tropeços, apesar das suas caídas. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor. E o mesmo Jesus que foi ao encontro de Pedro e falou para Pedro, Pedro, tu me amas? Então, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Olha que coisa extraordinária. Jesus poderia ter chegado até Pedro, né, ter falado, olha, você me negou, você fez isso, você prometeu isso, mas a Bíblia diz que Jesus não falou nada. Ele simplesmente perguntou para Pedro, tu me amas? Então apacente as minhas ovelhas. Jesus não quer saber daquilo que você cometeu, na verdade, no passado, daquilo que você fez no passado. Ele quer que a sua vida comece a partir de agora. Agora ele tem uma nova página, agora ele tem um novo tempo, agora ele tem uma nova era para a sua vida. Esqueça tudo o que ficou para trás e viva o novo com Jesus. E não fique preocupado que ele vai jogar na sua cara aquilo que você fez. Não, o seu pecado foi perdoado. Há um novo começo, há uma nova história que Deus quer construir na sua vida. Quero orar por você nesse momento. Senhor Deus, onde quer que tenha uma pessoa que tenha falhado, Senhor, que está ouvindo essa mensagem, que tenha falhado, que falhou de alguma forma, ele falhou, Senhor. Eu quero que o Senhor vá ao encontro dessa pessoa nesse momento. Vá ao encontro dele, Jesus. Restaura, dá um novo começo, um novo tempo para que o seu nome venha a ser glorificado. É isso que eu te peço, no nome de Jesus.